que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Murmura até e fala que Deus não te ouve vão. Talvez você saiba e opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, oração, nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nessa oportunidade, eu quero saudar a você, meu amado irmão, minha irmã e amados ouvintes, com a doce e paz do Senhor Jesus. Eu e você e eu e o Senhor Jesus, adentrando no 6º dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema: ó Senhor, traz salvação à minha casa. Hoje, sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, estamos adentrando para a glória do Senhor nosso Deus no 6º dia. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E meu coração muito se alegra em ver você manifestando a sua fé e materializando a mesma. E nessa oportunidade que o Senhor Deus concede a mim, eu quero, nesse exato momento, saudar individualmente a você, a irmã Maria da Glória,
boa noite, a paz do Senhor Jesus. A irmã Ivete, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero já saudar a irmã Rosalina, Deus te abençoe, a paz do Senhor, boa noite. Eu quero saudar da mesma forma a irmã Ana Maria Piccoli, a missionária, bênção de Deus, boa noite. Eu quero saudar da mesma forma a irmã Mara Rome, glória a Deus, e com certeza está ali o seu esposo, o irmão Roberto, e toda essa família abençoada, boa noite e a paz do Senhor. A irmã Zélia, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor alcance a cada um de vocês na noite deste dia. E neste momento, a qual eu já estou saudando os valores do Senhor nesta noite, né? Hoje também já está conosco o Rodrigo, juntamente com a senhora, sua esposa, irmã Roseli. Deus abençoe vocês, que o Senhor continue guardando vocês da mesma forma. Boa noite. A irmã Gorete, glória a Deus, com seu esposo, o irmão Washington, com toda a estrutura familiar. E aqui nós seguimos em oração, na certeza, na confiança que o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A Bíblia nos aponta isso em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Queridos, aqui eu tenho uma réplica de uma casa, aonde nós vamos estar orando. Já tem vários nomes aqui dentro, e nós vamos estar apresentando no altar do Senhor. E quero convidar você a materializar a sua fé, e neste momento, abrir a sua Bíblia, pois já são 21 horas com mais 7 minutos. O irmão Odílio e a irmã Nice, glória a Deus, boa noite, sejam bem-vindos. São 21 horas com mais 7 minutos. Irmão, nós estamos há 6 dias, perdão, em um ato profético. 6 dias em um ato profético. Orando, apresentando, consagrando o nosso lar. Da mesma forma, eu dentro do vale, orando e apresentando. Queridos irmãos, apesar de todas as lutas, de todos os obstáculos ou dificuldades que enfrentamos, nós estamos orando, nós estamos clamando. Mas quantos lares, quantas famílias não têm uma cobertura espiritualmente falando, como a sua família, como a sua casa? Se não fosse a oração sua e a oração intercessória, sabe lá o Senhor Deus o que poderia acontecer na sua família. Quantos livramentos que o Senhor Deus dá que nós nem vimos, que o Senhor Deus dá no invisível. E quantos livramentos que Ele dá que nós vimos, pois Ele permite. Então eu digo a você, não deixe de orar. Eu particularmente falo que a oração para minha pessoa é o meu oxigênio. Se eu não orar, eu morro, pois eu não consigo sobreviver sem a oração. A oração é o que me leva ao contato com o eterno. Então, o cristão que não ora, ele está morrendo aos poucos. Você não pode orar só quando precisa. Você não pode orar só quando as coisas estão indo de mal a pior. Você tem que orar tanto nos momentos bons
tantos no momento difícil, e também orar agradecendo a Deus. Então não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar, porque a sua busca em Cristo é o que vai te fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, continua. O adversário da nossa alma, ele fica martelando na minha e na sua mente. Você ora, ora, ora e as coisas não mudam. Você ora, ora, ora e o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha fica da mesma forma. Isso é mentira de Satanás. Porque ele sabe que a oração é poderosa e ele quer neutralizar essa arma que você tem. Então eu digo a você, não para de orar, amém? Porque a oração, como eu já disse e repito, a oração, ela entra aonde você não pode adentrar. Ela chega aonde você não pode chegar. E ela faz o que você não pode fazer. Receba essa palavra, porque uma hora você vai ver o resultado das suas orações, amém? A minha mamãe está aí, a Penha Souza, boa noite, minha mãe, a sua bênção e a paz do Senhor Jesus, e o Dinésio da mesma forma. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22, versículo de número 10, que diz o texto. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 10. E eles disse-lhe, eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele adentrar. Eita, Jesus lindo! Pastor, o que é esse texto? Eu não entendi, pastor. E ele lhes disse, eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele adentrar. Escuta. Essa passagem bíblica nos aponta que o Senhor Jesus, ele precisava de um lugar. Oh, Jesus lindo! Se você não dá um glória a Deus, eu não sei. Ele precisava de um lugar para preparar a ceia. Então, ele fala aos seus discípulos, vai até a cidade. Aleluia! E ali, adentrando na cidade, você vai encontrar um homem levando um cântaro de água. Escuta. Aleluia. Ei, o Senhor Jesus, ele é tão perfeito que o costume daquela cidade, o homem não ia até o poço pegar água, ou tirar água, ou apanhar água. Não. Quem ia até o poço apanhar água era só as mulheres, que apanhavam as águas e levavam no cântaro até a sua casa. Só que nesse dia, um homem resolveu ir até o poço, quebrando todos os protocolos para tirar a água. E apanhando a água, imagina, no meio daquela cidade, muitas mulheres com um cântaro na cabeça, levando o cântaro, e os discípulos iam ficar perdidos, pois Jesus fala um homem, e agora só vejo mulher. Mas quando eles adentram na cidade, eles veem as mulheres, mas ele vê um homem. E quando eles viram o homem, eles começaram a seguir aquele homem. Aleluia. E quando eles seguiram aquele homem,
Ao adentrar aquela casa, eles abordam aquele homem. Pois, repito, Jesus precisava de um lugar para preparar a ceia. Ou, deixa eu consertar aqui, Jesus precisava de uma casa para preparar a ceia. Aleluia, aleluia, aleluia. Escuta. Então, ele chega naquela casa, os discípulos, e ao chegar, eles relatam, pois da forma que o Senhor Jesus havia ordenado. E o homem entendeu a mensagem, conduziram ele adentro aquela casa. E adentrando aquela casa, estava tudo preparado. Móveis, mesa, tudo preparado para um lugar para preparar a ceia. Um lugar limpo. Havia mesa. Havia ali um ambiente propício para a ceia que o Senhor precisava preparar. Escuta, era comum, como eu já escrevi aqui, tá, as mulheres pegar água no poço. Mas naquele dia, Jesus, precisando de uma casa para preparar a ceia, eles encontram um homem. E esse homem que foi o divisor de águas para mudar a história de uma casa, de uma família. E eu quero falar a você, você vai ser o divisor de águas para Deus mudar a história da sua família. Você vai ser um divisor de águas para Deus mudar a história dos seus parentes. Você vai ser um divisor de águas para Deus mudar a história dos seus conhecidos. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Hoje eu quero falar a vocês e aprendendo que a salvação também chega a casa quando obedecemos a direção do Senhor. Escuta, quando os discípulos obedecem ao Senhor e os discípulos encontraram o homem e o homem também obedece, ele abriu a porta para a salvação, adentrar a sua casa. Repetindo o que eu falei no começo da live, aquele homem foi um divisor de águas para a história da família dele ser mudada. Se você obedecer como você está obedecendo pela palavra, eu profetizo em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Eu não sei se você está doente, eu não sei se você está bom ou está bom. Eu digo uma verdade, você vai ser o divisor de águas. Aleluia, levantado pelo Senhor para mudar a história da sua estrutura familiar e da sua estrutura da parte parentesca. Aleluia, eu libero essa palavra sobre a sua vida. E eu já quero que você, em nome de Jesus, só você que crer, você já vai digitar, já vai colocar na tela uma palavra profética, pois eu creio em ato profético. Escreva aí. Senhor Jesus, o Senhor Jesus já conhece o endereço da minha casa. Coloca aí. O Senhor Jesus conhece o endereço da minha casa. Aleluia! Oh, oh meu Deus! O Senhor Jesus conhece o endereço da minha casa. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, Jesus fala para o discípulo, entra na cidade, vocês vão encontrar um homem, para vocês identificar que é esse homem que vocês precisam seguir, ele vai estar com um cântaro, tá? E eu sei aonde ele mora, em outras palavras, mas eu quero que vocês seguem ele. Ei, escreva aí, o Senhor Jesus conhece o endereço da minha casa. Aleluia! 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 Ou seja, se ele conhece o endereço da tua casa, só convida ele, Senhor Jesus, vem na minha casa. Não precisa, me manda a localização. Não, Jesus não precisa disso. Aleluia!
Jesus não precisa que você envie para ele a localização. Ele só quer que você, aleluia, convida. Aleluia. Lembra de Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e ceiarei. Vamos para a Bíblia. Oh, meu Deus do céu. Já decretou aí? Então escreve, Senhor Jesus. O Senhor Jesus já conhece o endereço da minha casa. Você está decretando aí. Aleluia. Vamos lá. O Senhor Jesus já tinha o lugar preparado, a casa definida e o tempo certo. O Senhor, ele não vai adiantar e nem vai atrasar. Ele vai chegar no tempo certo. Por quê? Porque ele já tinha preparado o lugar, já tinha definido a casa e o tempo certo. Ou seja, o Senhor, ele já fez, segura essa palavra, ele já conhece o endereço, ele já preparou o lugar e ele já definiu o tempo. Aleluia! Aleluia! Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo para todos o propósito. Há um tempo de Deus na sua vida. E eu digo e repito, o Senhor Deus, ele nem adianta e nem atrasa. Vai chegar, ainda que seja no leito da morte, ainda que seja no leito da doença, mas vai chegar a salvação na sua casa. Assim eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nada foi, escuta, nada foi improvisado. Não, Jesus não improvisa. Por que não, pastor? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não improvisa. Quando o Senhor Jesus entra, a casa se torna um lugar de um propósito. Qual foi o propósito do Senhor Jesus dentro da casa daquele homem? Preparar a ceia. E a ceia é o quê? É a prova de uma comunhão íntima com o Senhor. Então o Senhor, ele entrou dentro daquela casa com um propósito. Eu escolho aquela casa porque ali tem comunhão comigo. Eu escolho aquela casa vai ter comunhão comigo. Eu escolho essa família vai ter comunhão comigo. Então eu quero que você também já profetiza. Eu e a minha família teremos comunhão com Deus. Escreve aí. Eu e a minha família teremos comunhão com Deus. Aleluia. Pastor, mas eu já tenho, você tem. Pastor, o esposo já tem, o esposo tem, mas o filho e a filha. Então você vai declarar, eu e a minha casa teremos comunhão com Deus. Escreve. Vou adiantar aqui. Declara essa palavra. Eu e a minha casa teremos comunhão com Deus. Porque quando o Senhor Jesus adentrou aquela casa, quando ele adentrou aquela casa, com um propósito. Qual foi o propósito? Ali eu vou estabelecer uma comunhão. Dentro daquela casa eu vou estabelecer uma comunhão. E dentro daquela casa eu vou estabelecer um altar. Dentro daquela casa eu vou estabelecer o altar da oração, o altar da adoração, o altar da comunhão. Então eu quero que você declare aí, como a irmã Ivete acabou de declarar, eu e a minha casa teremos comunhão com Deus. Aleluia! Oh, rakane plosh reke elemento ploke neremante faz. Aleluia, 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 glória a Deus. Há uma revelação nesse texto. Escuta, o Senhor Jesus conhece o caminho da nossa casa.
encontrarei um homem e o segui-lo. Ou seja, ele sabia que o homem ia passar naquele caminho, aquele trajeto, e vocês vão encontrar aquele homem. Por quê? Porque eu sei o caminho que ele vai passar. Eu sei o caminho que ele vai trilhar. Escuta, a Bíblia nos dá a entender que naquele exato momento o Senhor já estava mudando a história daquele homem. E o Senhor conhecendo o coração daquele homem, e o Senhor Deus conhecendo a vida daquele homem, aleluia, a salvação não se perde no caminho. Por que não, pastor? O salmista, ele nos traz uma revelação no Salmo de número 37, verso 23. Olha o que o salmista diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, 23. Deus sabe exatamente onde a sua casa está. Pode estar no alto de um morro. Pode estar dentro de uma favela. Pode estar no bairro mais nobre. Pode estar isolado. Lembra de um homem chamado Mefibosete? Isso, esse estava em uma cidade chamada Lordebar, que traduzido, terra do esquecimento, lugar de ninguém, terra de sequidão. É ali que ele estava. Mas o que me chama a atenção, que um certo dia o rei Davi, sentando à mesa da comunhão, Deus está falando com alguém. Então, de repente, ele sentou à mesa, aí o Espírito do Senhor Deus fez ele lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. E a aliança era que ele honraria o descendente de Jonatas. E ano se passou. E ali ele estava preparado a essa refeição, ele lembrou. E de repente, ele chama um dos seus servos chamado Ziba. E disse: Ziba, tem alguém da família de Saul que eu posso honrar? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. De repente Ziba disse: sim, tem um. Quem é? Mefibosete, filho de Jonatas. Mas é aleijado dos pés, esquece ele. Não, manda chamar. O rei mandou chamar aquele que estava esquecido. Aquele que estava isolado na terra de ninguém. Quem sabe eu estou falando com alguém que se sente dessa forma. No casamento está esquecida, está esquecido. Quem sabe no local de trabalho está esquecida. Quem sabe dentro da sua própria casa você se encontra esquecida, abandonado, terra de ninguém. Mas assim me diz o Espírito Santo, o Senhor vai lembrar de você, porque o rei mandou chamar. Manda chamar. E Ziba, representando o adversário da nossa alma, querendo colocar o obstáculo, dizendo: não, Senhor, esquece ele, é um aleijado, está na terra do esquecimento, em Lodebar. Não, manda chamar, porque eu fiz uma aliança, eu fiz uma promessa, e a minha promessa não quebra. Irmãos, o Senhor está dizendo a você, a promessa de Deus na sua vida está de pé, ela não cai por terra, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não confirmaria? Números 23, 19. Irmão, eu estou sentindo uma graça do Senhor aqui. Aleluia. Porque assim me diz o Espírito Santo. Tem pessoas que estão igual Mefibosete, esquecido, repetindo no relacionamento, esquecido dentro da sua própria casa. Esquecido por pessoas que era para te abraçar, pessoas que eram para te pegar no colo, pessoas que eram para te proteger, pessoas que eram para estar lado a lado com você, mas te jogaram para Lodebar. Mas o Senhor manda chamar.
Quem sabe você está desse jeito? E a palavra é: o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, sabe exatamente onde a sua casa está. Ele sabe. Ele sabe. Você pode estar morando numa rua que nem tem nome. Você pode estar morando numa casa que nem tem número. A rua sem número. Casa sem número. Mas o Senhor Deus sabe exatamente aonde a sua casa está. Irmãos, uma palavra dessa revelada era para você estar dando glória a Deus, aleluia, porque você está sendo privilegiado por Senhor, pois Ele sabe exatamente qual é o ponto que a sua casa está. E se Ele sabe aonde a sua casa está, Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo o que você tem vivenciado, Ele sabe o que você tem enfrentado, Ele está ouvindo as suas orações, Ele sabe exatamente aonde a sua casa está. Escuta, a casa preparada recebeu a manifestação do Senhor. Entra na casa em que ele entrar, Jesus disse. Nem toda casa, escuta, nem toda casa está pronta, mas o que se abre para Jesus entrar, ela é transformada. Aquela casa, diante de mão, não estava preparada. Por que não, pastor? Porque eles não levaram os discípulos para a sala, não os levaram os discípulos para a cozinha. Eles passaram pela sala, passaram pela cozinha e tinha um cômodo preparado. Vamos acompanhar o texto. No versículo 11, e direi ao pai da família da casa, o mestre diz, onde está os aposentos que hei de comer a Páscoa e com os meus discípulos? Versículo 12, então ele foi e mostrou um grande cenáculo mobiliado. Olha aí. Ele mostrou um grande cenáculo mobiliado, aí fazendo os preparativos. Versículo de número 12. Aleluia, aleluia. Então, ou seja, a sala não estava preparada, a cozinha não estava preparada, mas quando o Senhor Jesus já tinha dado a ordem, lá ele começou a resolver a situação, porque já tinha um grande cenáculo, estava tudo mobiliado. Quando Jesus, ele dá uma ordem, ele entra e começa a transformar o ambiente, já estava ali, ó. Onde o Senhor Jesus entra, a mesa, escuta, estava mobiliado. E se estava mobiliado, tinha uma mesa. Mesa, na Bíblia, representa comunhão. Deixa eu abrir um parênteses e falar uma verdade. Quantas famílias, quantos lares, o filho tira a comida, coloca no seu prato e vai para dentro do quarto, na frente do computador, e come a comida olhando para o computador ou olhando para o celular. Cadê a mesa? Cadê a mesa? Já não senta mais à mesa. Irmão, a mesa é o lugar de comunhão, ou seja, você vai sentar em uma mesa com uma pessoa a qual você não conversa com ela, a qual você não consegue olhar dentro dos olhos dela, você não consegue, você fica sem graça.
Então o Senhor está dizendo a você nesta noite, onde o Senhor Jesus entra à mesa, a comunhão. Escuta, quando você senta à mesa para tomar um café, para almoçar ou para jantar, há uma reunião, há uma oração de uma comunhão com a Trindade Santa. Será que essa comunhão está de pé dentro da sua casa? Ou será que você pega o prato e vai para a sala, fica na frente da televisão comendo? E se a mãe ou o pai falar, ou se o esposo ou a esposa, e a esposa ou o esposo que pega o prato vai para dentro do quarto, ou vai correndo para frente da televisão, porque não pode perder uma partida de futebol, porque não pode perder isso ou aquilo, em nome do Senhor Jesus, aonde você está colocando a comunhão? Se não tem comunhão, o diabo entra, e se o diabo entra, ele destrói. Havia mesa, comunhão, junto com a comunhão, aliança. Deseja muito comer convosco. Ou seja, o Senhor Jesus, ele convida aquela família para sentar à mesa com ele. A comunhão, irmãos, hoje está sendo escasso em muitos lares. É a comunhão, a família sentar à mesa. Em nome do Senhor Jesus, não faça isso. Restaura essa comunhão. Você, homem, Deus vai cobrar de você, porque você é o sacerdote do lar. Será que você está se comportando da forma que Deus quer que você se comporta? Cuidado! A mão de Deus, ele pesa. Porque a mim e a você foi dado essa responsabilidade. A mesa representa comunhão, representa aliança. Olha a profundidade. A mesa também representa restauração familiar. Sentou à mesa, não quero conversar com ela não. O pai ou a mãe, esposa, autor... Comida é sagrada. Você vai conversar com seu irmão, sim. Você vai conversar com a sua irmã, sim. O esposo vai conversar com a esposa, sim. A esposa vai conversar com o esposo, sim. Porque a mesa representa comunhão, repetindo, aliança e restauração familiar. É ali na mesa que a restauração começa. Então, em nome do Senhor Jesus, eu pergunto, dentro da tua casa, tem quantas pessoas? 4 pessoas? Será que vocês 4 sentam à mesa para comer? Não, mãe, eu vou comer depois. O esposo come depois. A esposa já almoçou, ou já jantou, já tomou café, já escovou os dentes, já foi deitar, e ele está lá ainda, assistindo, jogando, mexendo no computador. A comida já esfriou. Ela teve que tirar a mesa. E o Senhor Jesus olhando, e disse, eu quero ter comunhão com a família, mas eles não permitem que eu entre. Eles não permitem que eu sento à mesa. Eu quero comunhão com a família. Eu quero ter aliança com a família. Eu quero restaurar essa família, mas eles não vêm para a mesa. Você já observou que a mesa não fica no canto, ela fica no centro? A mesa fica no centro. Ela fica no centro. O equilíbrio.
E o Senhor está dizendo a você nesta noite: escuta em nome de Jesus. Cuidado. Você, homem, eu não estou profetizando, eu estou precavendo. Depois que o casamento se destruir, não vai falar, não. Deus está falando com você, homem. Deus está falando com você, esposa. O Senhor Deus está falando com vocês, filhos e filhas. Ou você pensa que eu vou passar a mão na cabeça? Eu vou falar a verdade de Deus pela palavra. Escuta. A salvação não é só um livramento. A salvação é relacionamento. O Senhor Jesus te salvou para você ter um relacionamento com Ele. Não para Ele te dar livramento de morte, livramento de doença. Não. Porque Ele já disse mesmo em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não. A salvação Ele lhe deu e te concedeu quando você recebeu como Salvador. Escuta, não é para te livrar, não. É para você ter um relacionamento com Ele. E relacionamento começa na mesa. Relacionamento na mesa. Aliança na mesa. Restauração na mesa. E eu pergunto a você, como é que você está? Segura essa palavra. O que Josué fala? No capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que eu vou ter que te dar uma ripada agora. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para ele falar isso, ele tem que ser exemplo. Quantas vezes você já ouviu eu ser crente igual fulano? Eu, dentro da igreja, igual ciclano? Não. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu? O que adianta eu ir para a igreja e olha ele aí? O que adianta eu entrar na live? Olha o testemunho dele. Olha o testemunho dela. Eu não. É uma vergonha. O adversário da nossa alma, ele senta na cadeira dele e fica só dando gargalhada. Porque muitos estão crentes relaxados. E aí você escreve e declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com esse testemunho, com essa postura, você vai afastar as pessoas de você. Eu quero continuar com aquela palavra que eu liberei no começo da live. E a palavra que eu liberei é esta. Você vai ser o divisor de águas. Você não vai ser aquele que vai dividir as pessoas, dividir a família, não. Você vai ser um divisor para o milagre acontecer. Então se posiciona. Se posiciona. Eu quero que você declare uma palavra agora. E você vai se encaixar nela. Se você estiver fora dos parâmetros, você procura se colocar. Irmãos, escuta. Imagina você dentro de um consultório médico. Escuta. Imagina você dentro de um consultório médico. O médico não vai adivinhar o que é que você tem. O médico não vai saber quais os sintomas que você tem se você não falar. A não ser se você chegar lá tossindo, gemendo de dor. Mesmo assim ele vai perguntar. Quanto tempo você está tossindo? Você sente dor aonde? O que você está sentindo? Para ele te medicar, te avaliar, te dar um diagnóstico e fazer os exames, primeiramente ele vai te perguntar. Depois que ele perguntou, fez os exames, trouxe um diagnóstico, ele vai olhar para você e vai te dar
uma receita médica, vai te dar os remédios, e ele vai falar assim, ó, você tem que tomar esse antibiótico dos 7 dias, de 8 em 8 horas. Não pode adiantar e nem atrasar. Tem que ser 8 horas. Você obedece, porque você quer ser curada, quer ser curado. Então, se você quer a família restaurada, salvação de Deus para dentro do seu lar, você precisa também se posicionar. Porque não adianta eu liberar a palavra profética e você não fazer por onde a palavra profética cumprir na sua vida. Vamos lá. Escreva. Ei, mas se você só vai escrever se você estiver disposta a encaixar dentro do que você vai acabar de escrever. Escreva aí. A minha casa não está perdida. Escreve. A minha casa não está perdida, vírgula. Está no caminho da promessa de Deus. Escreva. A minha casa não está perdida. Está no caminho da promessa de Deus. Você só vai escrever se você se encaixar. Você acabou de escrever, a minha casa não está perdida. Se ela não está perdida, você vai ser o divisor de águas para ela permanecer na posição que Deus quer. Eu quero ver se alguém vai ter coragem de escrever. A minha casa não está perdida. Está no caminho da promessa de Deus. Opa, uma alma escreveu. Eu vou esperar. Tá pesado? É pesada? Você só vai escrever se você te colocar na posição. Porque você acabou de escrever. A minha casa não está perdida. Se ela não está perdida, eu vou fazer por onde ela continuar no caminho da promessa de Deus. Olha aí, a minha casa não está perdida. Está no caminho da promessa de Deus. Quando o diabo jogar seta na sua mente para você se levantar contra a esposa, para você se levantar contra o esposo, para você se levantar contra os filhos, para que os filhos se levantem contra você, você lembra dessa palavra. A minha casa não está perdida. Satanás aqui não. A minha casa não está perdida. A minha casa está no caminho da promessa de Deus. E a promessa de Deus para minha casa é comunhão, é aliança, é restauração, é salvação, é cura. Aleluia, aleluia. 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 Eu vou finalizar com essa frase que você acabou de escrever. Eu observei que algumas pessoas escreveram. Pastor, mas eu moro sozinha, eu moro sozinho. Não tem problema. Você também tem que ser testemunha, mesmo que você mora sozinha. Porque tem vizinhos que te vê. Tem vizinhos que te ouvem. E você pensa que não, os vizinhos sabem que você é cristão. Os vizinhos sabem que você é cristão. E se cometer algum erro, sair assim, aí é pastor. É crente. Não, é filho do pastor. Não, é filho... Pronto. Entra na rua. E naquela rua só tem um pastor. E aí a pessoa não sabe onde você mora. Não sabe a casa. E aí ela entra na rua. Entra na rua. Aí tem alguém lavando a calçada. Aí ela para e pergunta, eu estou procurando uma casa aqui, mas eu não sei o número da casa. É a casa do pastor. Ah, o pastor mora ali, ó. É um pastor assim, moreninho,
barrigudinho, e carequinho, é isso, ele mora ali, ó, ele mora ali, ele mora ali, ele mora ali, aleluia. O vizinho, ei, não conversou com você, o vizinho nunca levou a palavra a você, o vizinho não olha para sua cara, mas ele sabe que você é pastor, sabe que você é crente. Entrou na rua, vários moradores, várias casas, aí encontra alguém lavando a calçada e pergunta, por gentileza, eu estou procurando uma casa aqui, mas eu não sei o número da casa. É um pastor. Ah, o pastor? Ah, ele mora ali. É uma irmã, é da igreja, né? Ela gosta de... Ah, a irmã é ali, ela mora naquela casa ali, ó. Aí eu te pergunto, como é que tá? Como é que tá a casa? Como é que tá a comunhão? Como é que tá a aliança? Para acontecer restauração. Os seus filhos sentam à mesa para almoçar? Senta à mesa para tomar o café da manhã? Ou você fica o dia todo ou a noite toda pendurado no celular ou pendurado no computador? E aí a esposa sai para trabalhar e você está dormindo ainda? O Senhor Deus está te vendo. Glória a Deus. Cláudio Oliveira, glória a Deus. Irmãos, essa live é uma benção que nós podemos nos interagir. Podemos nos interagir. Eu quero agora convidar você a orar comigo. Eu já desci no joelho. E aqui já está a casa. Se eu fosse você, eu pegava esta live e compartilhava com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu creio que alguém vai te procurar e vai te agradecer por esta palavra. Eu creio. Eu creio. Vamos falar com Deus, Pai. O nosso Senhor. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Ó grande Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentrando eu a tua santa e gloriosa presença, na noite, meu Deus, deste sábado, unindo a minha fé, a fé dos meus irmãos e irmãs, dentro deste propósito que tem sobre o tema, ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Grande e eterno, aprendemos na noite deste dia a prova da comunhão. Ó Deus, pois a comunhão é aliança. A comunhão, meu Deus, manifesta a restauração. E em nome do Senhor Jesus, tem lares aqui representados, tem famílias aqui representadas, Senhor.
E eu creio, meu Deus, que a salvação há de ser manifestada dentro deste lar, no seio desta casa, meu Senhor e meu Pai. Eu entendo e compreendo ao ler a sua palavra, meu grande Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas para o Senhor edificar a casa, meu Deus, eu tenho que convidar o Senhor para adentrar a casa, pois o Senhor está à porta, como o Apocalipse nos afirma no capítulo 3, versículo 20. Meu Deus e meu Pai, o Senhor Jesus está à porta. Ele quer entrar e quando Ele entra, meu Deus, Ele vai estabelecer a comunhão. E através da comunhão, meu Pai, começa a acontecer, meu Deus, ó Pai querido, a restauração. Meu Senhor e meu Pai, eu oro para que em nome do Senhor Jesus Cristo, o relacionamento, meu Deus, dessa pessoa, quem sabe se encontra, meu Deus, afastado dos seus caminhos, ou ainda não confessou o Senhor como um único e suficiente Salvador da vossa alma. Oh, meu Deus, quem sabe eu estou orando por alguém que está fraco na fé, meu Deus, não está tendo forças para caminhar, não está tendo forças, meu Deus, na comunhão. Meu Deus, aqui nós ministramos nesta noite, falando, meu Pai, da ceia. Quantas pessoas, meu Deus, já não tomam ceia mais, meu Pai? Quantas pessoas, meu Deus, que já não têm, meu Pai, o compromisso de tomar a ceia, meu Deus, mas em nome de Jesus, eu creio que há uma restauração. Aleluia. Há uma restauração agora, começando, meu Pai, a se manifestar, meu Senhor, e eu creio que essa pessoa que ora comigo, Senhor, ela vai se colocar na posição para ser, meu Pai, o divisor de águas no seio dessa família, meu Senhor e meu Pai. Eu creio porque o Senhor sabe muito bem aonde a minha casa está. Eu sei, ó Pai, que o Senhor sabe muito bem aonde a casa dessa pessoa está. Oh, meu Deus, então eu continuo crendo, meu soberano, que algo sobrenatural começa a acontecer neste momento. Oh, Senhor, se porventura eu estou orando, meu Pai, ó Pai querido, por alguém que está à mesa, Senhor, porque na mesa o milagre acontece, na mesa, meu Deus querido, a cura se manifesta, na mesa, meu Deus querido, os pecados são perdoados. Na mesa, meu Deus querido, as pessoas, meu Pai, começam a se interagir. Oh, meu Deus e meu Pai, eu intercedo agora, Senhor, para esses que estão na mesa. Meu Deus, para esses que estão arrependidos. Esses, meu Deus, que buscam no Senhor, meu Deus, força. E eu creio em nome do Senhor Jesus que algo sobrenatural começa a acontecer neste momento. Meu Deus e meu Pai, receba esta oração, receba, Senhor, o 6º dia deste propósito, para a glória do teu santo e poderoso nome. Meu Deus, que haja restauração entre pai e filho, filho e pai, que haja restauração, meu Deus, entre esposo e esposa, meu Deus querido, esposa, meu Pai, esposo, que haja, meu Pai, restauração entre, meu Pai querido, os parentes, meu Pai, mas que o Senhor faça acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Pai, receba esta oração. Assim, meu Deus, eu oro, consagrando a Ti, meu Deus querido, esses nomes que estão aqui representados, meu Pai, nesta casa. Meu Deus, que essa réplica, e eu creio em nome de Jesus, que algo está começando a acontecer no mundo espiritual e adentrando na esfera física, no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus.
Você que acabou de orar comigo e tomando posse desta palavra que foi ministrada nesta noite para a sua vida, eu tenho certeza, como o Senhor Deus visitou a minha vida nesta noite, Ele está visitando a sua. E eu peço em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo convença você que está numa posição a qual a esposa não está se agradando, o esposo não está se agradando, o filho não está se agradando, a filha não está se agradando, que você se coloca na posição de sentar à mesa, de tomar um café com a esposa, de tomar um café com o esposo, de tomar um café com os filhos, com as filhas, sentar à mesa e compartilhar de sentimento, de dor, e ajudar uns ao outro, compartilhar as tarefas, ajudar. Porque essa vida é passageira. Ei, nós já estamos no dia 7 de fevereiro. Parece que foi ontem que nós fizemos a hora da viração no dia 31 para o dia 1º, saindo de 2025 e adentramos 2026. Parece que foi ontem. Mas nós já estamos no 2º mês de 2026. Agora praticamente só falta 10 meses para acabar o ano. Você já parou para pensar? E aí, como você está levando a sua vida, que é passageira? Já está finalizando o sábado. Nós já vamos adentrar no domingo, se Deus permitir. Aproveita. Valoriza. Aproveita. Valoriza. Quando eu estava hospitalizado, parece que é uma coisa, né? Quando você está hospitalizado, dá vontade de comer tanta coisa, tanta coisa. Aquelas coisas mais simples, mas dá vontade de você comer, mas ali, hospitalizado, você não pode comer. E aí, quando você sai do hospital, e aí você começa a melhorar, você pode comer, tem condição de comer, mas fica assim, ó. Não, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo, não vou nada. Aí você vai partir. Não, tá muito caro. Não, tá muito caro. Caro é remédio. Mas aquilo que você come para te satisfazer, isso não é caro, isso é prazeroso, vale a pena. Vale a pena. Para com isso. Para com isso. Valorize a vida e aproveita a vida. Não seja rancoroso, não seja rancorosa, não seja rabugento, não seja rabugenta, não seja nojento, não seja nojenta, por favor. Você só tem a perder se você se comportar assim. Você afasta as pessoas de você. E o pior, se afastar as pessoas de você e você começar a afastar as pessoas, quem vai levar o seu caixão vai ser pessoas estranhas que nem te conhecem. Pessoas estranhas que nem te conhecem, porque as que te conheceram, esse aí foi tarde, esta aí foi tarde, vou nem pegar no caixão dela, nem vou ter o prazer para pegar no caixão dele, nem dela. Por favor. Pelo menos na morte, as pessoas que vão estar ali falam bem. Não que você vai estar ali recebendo, mas as pessoas que são ligadas a você.
Esse aí, o meu esposo, foi um exemplo de esposo. Ó. E a mãe dele está lá. E o filho está lá. A esposa, essa foi a mãe. E os filhos estão ali. Vizinhos, é isso que você tem que deixar. O legado que você vai deixar. E o legado? Pensa nisso. Pensa nisso. Viva a partir de hoje. Viva o melhor que Deus está lhe dando. É a saúde. É a família. Tem alguém nesta noite que porventura entrou na live comigo, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não confessou Jesus como seu Salvador, está aí fraco na fé, como eu disse e repito, há quanto tempo você não toma ceia? Quanto tempo? A comunhão, quanto tempo? Hoje eu fui ministrar ceia para um homem abençoado. Foi uma bênção ali, a presença do Senhor foi marcante. Então eu pergunto a você, quanto tempo você não toma ceia? Domingo passado eu fui na casa de um casal, ministrei a ceia a eles. E foi uma presença maravilhosa, lágrimas decorreram cada comunhão. Então eu pergunto, e a ceia é um alimento espiritual para a sua alma, o seu espírito. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Dá prioridade ao Senhor Deus na sua vida. Depois que morrer, não adianta chorar mais. Ah, meu esposo morreu. Ah, meu filho morreu. Ah, minha mãezinha morreu. Não adianta mais. Honra, valoriza, respeita enquanto está em vida. Enquanto está em vida. Grande Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu consagro esta água. Crendo, meu Deus, pela fé, que aqueles que estão com a água agora nas mãos, ao fazer uso da mesma, receberão o toque do Teu Espírito Santo pela fé. Pois eu oro consagrando em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Queridos, olha para mim, por favor, para eu finalizar, mas eu só preciso falar uma verdade. Quando você faz um compromisso com alguém, você não faz de tudo e mais um pouco para honrar essa pessoa? Então, muitas vezes, por que da mesma forma você não procura honrar a Deus quando você fez um propósito com Ele? Se você for comprar alguma coisa no cartão de crédito, você vai ter que pagar uma parcela. E você faz de tudo mais um pouco para estar ali pagando a parcela em dia.
Ou se você comprou ou fez alguma outra coisa e parcelou, você não vai pagar. É um compromisso que você fez. Então, muitas vezes, por que você faz o compromisso com o Senhor Deus, com a obra deles e não honra? Honra o Senhor, que Deus vai lhe honrar. E eu chamo a sua atenção em nome de Jesus. Me ajuda. Eu vivo da obra e para a obra. E Deus é minha testemunha, que eu tiro o meu tempo para aconselhar, para orar, para interceder. Eu recebi um áudio essa semana de uma irmã, que ela falou: pastor, eu estava aqui sentado na minha cadeira pensando comigo, falei: Senhor, como que o Senhor me deu a oportunidade de conhecer aquele casal tão abençoado. Aquele casal entrou na minha vida e minha vida não é mais a mesma, falando da minha pessoa e da pessoa da minha esposa. E ela falou: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter colocado aquele casal na minha vida. E olha que ela tem um pastor, ela é membro de uma igreja, e ela falou: pastor, o Senhor liga pra gente, o Senhor ora comigo, o Senhor todo dia me pergunta como é que eu estou. Louvado seja Deus. Então eu peço em nome de Jesus, me ajuda. O Dinés colocou aí na tela o número da conta do Banco do Brasil. Logo em seguida ele vai colocar o número do Banco da Caixa Econômica Federal. Em seguida ele vai colocar o número do Pix. Então eu te peço em nome de Jesus, me ajuda. Pastor, como é que eu posso? Tenho como dizimista, ofertante e mantenedor. Eu preciso da sua ajuda. E eu vou finalizar. E se você quiser nos ajudar, e se o Espírito de Deus falou no seu coração, entre em contato conosco. Entre em contato. Eu quero abraçar a sua causa. O interessante que é quando eu recebo mensagem de pessoas que são membros de uma determinada denominação, e elas vêm falar de mim, elas vêm falar para a minha pessoa, do pastor dela: meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Eu já, irmão, por favor, seu pastor é você e seu pastor. Eu só estou aqui para orar, interceder. Então, meus irmãos, eu preciso da sua ajuda. Quem me conhece sabe muito bem. Então, se você puder, se o Espírito de Deus falou no seu coração, contribui. Contribui. Amém? Vamos finalizar com a bênção apostólica. Amanhã, querendo Deus, nós vamos estar adentrando no 7º e último dia desse propósito. Ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Você plantou 7 dias, agora descansa, porque vai vir um tempo da colheita e o nome dele vai ser glorificado. Encurva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus. Faz assim com as mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo venha a ser um domingo de paz, conquista, vitórias, livramentos e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Até amanhã, às 21 horas, no encerramento, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Um forte abraço do pastor Anderson de Souza. Que você tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho no seu WhatsApp, eu vou te enviar uma mensagem da noite para você meditar nela. A bem verdade é uma oração e uma palavra que o Espírito do Senhor Deus colocou no meu coração. Vou compartilhar com você daqui a pouquinho. Deus abençoe. E obrigado.